noite chuvosa de sexta-feira, ali estava eu trabalhando de Uber, quando cai uma chamada, às 22h17. Fui buscar um senhor numa esquina próxima a uma padaria. O mesmo entrou no meu carro e não falou uma palavra. Ao colocar o destino, passamos próximo a um cemitério muito antigo. O mesmo olhou para mim pelo retrovisor e disse: "É ali que eu moro." Eu, assustado, perguntei ao mesmo: "Como assim? O senhor mora num cemitério?" Ele olhou para mim e disse: "Não, é ali que eu fui enterrado há 45 anos atrás." Seja muito bem-vindo ao canal Histórias Sinistras. No vídeo de hoje, você irá conhecer os demônios mais perigosos segundo a Igreja Satânica. O primeiro da lista é o Asmodeus. É um demônio do cânone católico, também citado no Talmud e em diversos tratados de demologia. Ele está diretamente associado aos excessos carnais, à sensualidade e à luxúria, e é especialmente vinculado a estados orgíacos. O segundo da lista é Astaroth, mais conhecido como o Grão-Duque do Inferno. Partilha seu estatuto com a primeira hierarquia demoníaca, que inclui os poderosos Beelzebub e Lúcifer. É um demônio persuasivo que seduz principalmente por meio da preguiça, da vaidade e das filosofias racionalistas. O terceiro da lista é Azazel. É o líder dos anjos caídos que fornicaram com mulheres mortais e deram à luz uma raça de gigantes, conhecida como Nefilim. Azazel ensinou aos homens como fabricar armas de guerra e às mulheres o uso de cosméticos. O quarto da lista é Balaão. É um personagem bíblico e profeta da religião na Mesopotâmia. Na concepção hebraica, é um demônio diretamente ligado à avareza, à cobiça, de alto poder e maldade exemplar. O quinto da lista é Behemoth. Este demônio dá origem hebraica e características metamórficas. É extremamente poderoso e capaz de adotar a forma de uma besta, como um elefante monstruoso, embora muitos se refiram a ele como um hipopótamo. O Mercado Modelo é uma construção histórica localizada em Salvador, Bahia. Hoje, ele abriga lojas de artesanato e restaurantes. Entretanto, no passado, já foi casa de alfândega, e ainda mais atrás, era ponto de chegada de escravos em seu subsolo, numa espécie de porão. Eles eram confinados. Quem trabalha no local diz ouvir gritos de socorro e dor, sobretudo à noite. Além disto, ruídos de correntes arrastando e estalar de açoite também são ouvidos nitidamente. Se inscreva na página para ter 10 anos de sorte. Do final do século XIX, um rico e odioso comerciante da cidade descobriu que sua única filha havia engravidado de um malandro conhecido nas cercanias. Não obstante, o sujeito também havia se deitado com a esposa do comerciante. Para preservar a honra da família, tentou casar a filha com um primo, mas, ao descobrir a história, este recusou a moça. O comerciante, possesso, amarrou os pés e mãos da filha a correntes. Cobriu-lhe com lençol.
e com a ajuda de um comparsa, empurrou a jovem para um buraco aberto em um banheiro no próprio quarto. Ali, mandou por tijolos e a cimentar, para emparedar a menina viva. Acontece que o local, e até mesmo o prédio em que se passa, existem de verdade. Se inscreva na página, para ter 10 anos de sorte. Alguns sinais que sua casa tem fantasmas. Os fenômenos mais comuns são ruídos de passos ou correria, anormalidade nas instalações elétricas ou telefônicas, abertura de portas e janelas, inclusive de armários, clarão ofuscante, queda de quadros, vozes, alteração de temperatura, frio ou calor, em um cômodo, calafrios, sopros gelados, odores perfumados, fenômenos incendiários, estouro de lâmpadas elétricas, e etc. Top 4 filmes de terror trash. O último é o mais bizarro. Primeiro, O Drone. Um casal recém-casado é assombrado por um drone amaldiçoado, com sede por sangue e completo desrespeito pela privacidade alheia. Segundo, Rubber, o pneu assassino. Um filme tosco artístico, de 2010, sobre um pneu assassino obcecado por uma mulher que a persegue. Terceiro, A Noite das Galinhas Zumbis. O filme gira em torno de galinhas zumbi, que querem matar os trabalhadores de um restaurante de fast food, que foi construído em um terreno sagrado. Quarto, A Geladeira Diabólica. No filme, um casal encontra um apartamento com aluguel barato, em Nova York. Mas o apartamento é habitado por uma geladeira velha e assassina que tem a missão de mandar as almas dos moradores para o inferno. Em meados dos anos 80, na cidade de São Paulo, a recém-contratada guarda florestal Evelyn se apronta para assumir seu posto de serviço. Ela vai cuidar de boa parte do Parque Estadual da Cantareira. Seu superior a leva até a base de guardas, mas ao chegar lá, ela percebe que terá que cuidar de boa parte da floresta sozinha. Ao questionar seu superior se haveriam mais guardas, o mesmo diz: "Você irá cuidar sozinha de 200.000 hectares." Ela questiona sobre o guarda anterior que trabalhava ali. Seu superior, desconfiado, diz: "Ele ficou apenas uma semana e não veio mais." A guarda Evelyn, destemida, guarda suas coisas, ajusta sua farda, embarca em sua caminhonete e vai fazer algumas rondas. Já são 19h45 da noite e chove muito. Na lamacenta rua de terra, ela avista um bicho preguiça caído. Prontamente, sai de sua caminhonete e vai a caminho do animal. Chegando lá, ele está paralisado e com um olhar estático olhando rumo à floresta escura. Evelyn escuta um barulho, vindo da copa das árvores, semelhante a um grito de uma senhora de idade bem avançada. Preocupada, Evelyn usa sua lanterna para clarear a mata escura. Ela procura durante muitos minutos, mas nada encontra. Pega seu rádio para modular com a central, mas o rádio não funciona. Ela corre para sua caminhonete, mas ela não funciona. Ela se desespera, pois a sua base fica a quase 10 quilômetros de distância. Ela caminha a pé pela estrada lamacenta, a chuva está muito forte. Até que ela chega até um casebre de palha e madeira. Ela vê uma luz na janela, e na chaminé sai uma fumaça. Ela fica aliviada, pois tinha achado alguém para ajudá-la. Ao chegar na cabana, antes de bater na porta, uma senhora de idade avançada abre a porta e diz: "Eu estava no seu aguardo." Evelyn diz: "A senhora tem um telefone que eu possa usar?" A senhora diz: Claro, entre. Fica aqui embaixo no porão." Evelyn entra no porão inocentemente. Quando desce as escadas, não vê telefone nenhum. Quando vira para perguntar à senhora onde estaria o telefone, as portas do porão se fecham. Desesperada, a guarda começa a chutar a porta. Mas é inútil. A porta é de aço maciço. Ao olhar em volta do porão,
Vê um rapaz de uns 35 anos de idade, pálido e fraco, com um uniforme igual ao seu. Aterrorizada, Evelyn pergunta: o que está acontecendo? O rapaz conta a mesma história que tinha acabado de acontecer com Evelyn. Até hoje, nem Evelyn e nem o guarda anterior a ela foram encontrados. Meu pai morreu em 1936, eu tinha 10 anos, e meu irmão 12, dormíamos num beliche, ele na cama de cima, e eu na de baixo. Numa noite, acordei no meio da madrugada com alguém fazendo um cafuné na minha cabeça. Achei que era meu irmão. Voltei a dormir, voltou o cafuné. Levantei da cama e briguei com meu irmão, que roncava tranquilamente. Voltei a deitar, e o cafuné veio pela terceira vez. Nunca rezei tanto na minha vida. Rezei até o raiar do sol. Siga nosso canal Histórias Sinistras, para ter 30 anos de sorte. Eu trabalhava em uma piscina pública. Após a piscina fechar, eu geralmente ficava só limpando tudo. Certa noite, por volta das 2 da manhã, eu estava limpando os vestiários. Àquela altura, a piscina já estava fechada há algumas horas, mas ouvi um som de risada de criança e passos descalços ao redor da piscina. Saí para dar uma olhada, mas não vi ninguém. As portas estavam todas fechadas e trancadas, não havia lugar para uma criança se esconder ali. Também não vi nenhuma pegada molhada ao redor da piscina. Verifiquei as portas novamente e os monitores de segurança, mas não havia nada lá. Eu era a única pessoa no prédio. Em meados dos anos 1990, o jornal Notícias Populares acompanhou a investigação sobre um suposto bando que apavorou São Paulo. A ação do grupo consistia em atrair crianças com balas e doces, e depois as jogarem numa Kombi branca, sumindo em seguida. Passados alguns dias, a criança raptada era encontrada sem os órgãos. As reportagens sobre o caso, que ficou conhecido como Bando do Palhaço, foram publicadas no Notícias Populares entre os dias 20 de maio e 5 de junho de 1995. Ainda que o jornal tenha deixado claro que em suas páginas que o assunto se tratava de boato, o caso teve grande repercussão. Minha avó morou com minha família nos últimos meses de vida. Ela faleceu no sofá da nossa casa, em um domingo à noite. Na semana seguinte, comecei a ver alguém de branco passando pela casa sempre que ia escovar os dentes. Eu ia atrás e nunca era ninguém. Já minha irmã via formas físicas. Foi terror por um bom tempo, até que eu e minha irmã não conseguíamos dormir mais nos nossos quartos com medo. Minha mãe rezou um Pai Nosso, queimou o sofá no quintal, e nós nunca mais vimos nada. Eu tinha uns 8, 9 anos. Minha mãe trabalhava à noite, e a gente dormia juntas numa cama de casal. Um dia senti uma presença estranha. Eu estava com os olhos fechados, e quando abri, vi umas mãos em volta da cama. As mãos eram de sangue, osso e pele penduradas, e elas tentavam subir pela cama. Virei e tinha uma sombra branca deitada comigo. Eu consegui, depois de muito tempo, levantar e correr para o quarto da minha avó. Ela não teve coragem de voltar comigo. Em 11 de maio de 1975, o jornal Notícias Populares anunciava na capa, em letras garrafais: nasceu o diabo em São Paulo. A notícia dizia que, em um hospital de São Bernardo do Campo, cidade do ABC paulista, ocorrera um parto incrivelmente fantástico e cheio de mistérios, marcado por correria e pânico por parte de enfermeiras e médicos. Segundo a publicação, o bebê tinha aparência sobrenatural, com todas as características do diabo, em carne e osso, e já nasceu falando, ameaçando a própria mãe de morte. A criança possuía o corpo cheio de pelos, 2 chifres pontiagudos, um rabo de aproximadamente 5 centímetros, e o olhar feroz, que causa medo e arrepios. Eu trabalhava em um hospital, e fazia muitos plantões noturnos. Por volta de 3 da manhã, fui até uma máquina automática de venda pegar um lanche. Havia uma porta ao lado da máquina com uma janela que dava para a cafeteria. Vi nitidamente alguém passar pela porta. Depois de um minuto, lembrei-me que a cafeteria tinha luzes com sensor de movimentos que deveriam estar acesas, mas tudo continuava escuro lá dentro. Cheguei mais perto para dar uma olhada e percebi que, pela direção tomada pelo vulto, ele havia atravessado uma parede. Nunca corri tão rápido em minha vida.